Olá, meu irmão, minha irmã, boa noite, meus amigos. Que bom estarmos juntos novamente para que possamos dar continuidade aos nossos estudos das 7 igrejas de Apocalipse. É tão importante que nós aprendamos, né? Passo a passo. Eu gostaria, meu irmão, minha irmã, de convidar você para que possamos estar em oração, para pedirmos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, para a gente compreender a verdade do Senhor, compreender a verdade de Jesus Cristo através das cartas dele às igrejas, né? Então vamos lá? Senhor, te louvamos, te bendizemos. Pai querido, muito obrigada porque mesmo no meio de tantas dificuldades que hoje o mundo passa, mas nós sabemos, nós temos a certeza da Tua presença entre nós, a Tua presença sempre nos abençoando, sempre cuidando de cada um de nós. Te pedimos, Senhor, para que possamos ter compreensão, possamos, Senhor, entender a Tua palavra, a Tua carta à igreja, Senhor. Te pedimos, Senhor, que nos ajude, que nos ilumine para que possamos ser filhos que agradem o coração do Senhor, para a honra e glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos. Amém. Então vamos lá, meus irmãos, vamos falar hoje sobre a carta da igreja, né, em Esmirna. Esmirna é uma cidade que foi fundada por Alexandre Magno, não é? Ela existiu cerca de 100 anos depois de Cristo, entre 100 a 313 anos. Ela é a terceira maior cidade da Turquia hoje. É uma cidade que tem ponto estratégico de rota direta de comércio, né, naquela época, entre Roma, Pérsia, a Índia. Então o comércio ali era muito forte, era uma cidade muito forte no comércio, né, que prosperava assim impressionantemente. E inclusive ela era até disputada, né, entre a cidade de Éfeso e a cidade de Pérgamo, que é a próxima igreja que nós vamos estudar na próxima semana. Então essa cidade, nessa época ela já era governada pelo imperador romano. Então Diocleciano, o nome do imperador, já era dominada, né, ditatorialmente, né, pelo o imperador Diocleciano. Bom, então vamos ver o que Deus, né, o que Jesus trouxe através do anjo, a carta que o anjo trouxe a essa igreja. Ele diz assim, no versículo 8 do capítulo 2, o anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver, Jesus Cristo. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. É forte, né? Uma mensagem muito forte. No versículo 10 ele diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então por aqui nós podemos analisar. Vamos analisar por parte, né? Começando a partir do versículo 9, que ele diz: conheço a tua tribulação. A tribulação dos apóstolos, né? Existem pesquisas, né, que chegaram à conclusão que essa igreja de Esmirna ela foi implantada pelo apóstolo Paulo, né? A de Éfeso é pelo apóstolo João, e essa daqui pelo apóstolo Paulo, apesar de que não está escrito na Bíblia, tá, gente? Então são estudos, né, de
teólogos, né, e pesquisas. Bom, mas o que diz a Bíblia? Conheço a tua tribulação. É a tribulação que passavam, né? Os apóstolos sofreram muito, né, na questão da divulgação do Evangelho, porque essa cidade era uma cidade rica, era uma cidade que onde a adoração estava voltada para a doutrina romana, né, que era o imperador Diocleciano, que comandava ali, que governava. E ai daquele, né, que desobedecesse os decretos do imperador. Então ele era perseguido, perdia emprego, perdia família, né? As espadas atravessavam os corpos das pessoas, então eram mortos, né? Eram mortos de várias formas, né? Através de leões, né? Os leões comendo as pessoas, matando as pessoas, colocavam os cristãos genuínos, cristãos verdadeiros, que não queriam de forma nenhuma negar a palavra do Senhor, negar a fé em Jesus Cristo, porque o imperador queria o quê? Que a adoração fosse voltada para ele e não para o Senhor, não para Deus. E esses cristãos sofreram muito, é muito forte, a história é muito forte. Então não foi fácil, de forma nenhuma não foi fácil. E durante esse período, né, também vários decretos, né, foram estabelecidos naquela região. E por causa desses decretos, inclusive decretos passando por cima da lei, né, das 10 leis que Deus havia deixado através de Moisés. Então, esses cristãos que não queriam de forma nenhuma desobedecerem, né, a palavra de Deus, todos os ensinamentos, né, de verdade que foram trazidos através desses apóstolos, eles, né, foram mortos. Então foi um período de massacre, foi muito triste, né? Então, pessoal, ele continua dizendo assim, conheço a tua tribulação, que é a tribulação dos cristãos verdadeiros, né? A tribulação dos apóstolos, que foram perseguidos e presos várias vezes, né? A tua pobreza e a blasfêmia do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Imagina que coisa forte, que mensagem forte. A sinagoga, né, era sinagoga de Satanás, porque era sinagoga de que as pessoas que chegavam, né, aqueles que se diziam, né, doutores da lei, que se diziam guardar a lei do Senhor, então eles comandavam a mentira, eles comandavam os mandamentos, diziam que eles guardavam a lei, mas na verdade eles não guardavam, eles faziam, né, como cristãos, mas não eram. Então, no versículo 10, ele diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer, porque Jesus já sabia, né, o que esses cristãos iriam passar. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. 10 dias para Deus, nós sabemos que são 10 anos, né? Um dia para Deus é como um ano. Então, durante 10 dias, que diz a Bíblia que são 10 anos, né? Então, foram 10 anos de tortura, 10 anos de massacre, de morte, porque os cristãos não queriam adorar ao imperador, eles queriam adorar o verdadeiro Deus, né? O verdadeiro Deus que merece toda a nossa adoração. E então na carta diz, ainda no versículo 10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que eu creio firmemente que esses cristãos que sofreram tanto, que foram massacrados, que foram mortos, famílias inteiras
mortas, torturadas, eu creio que eles aguardam a vinda do Senhor e no dia do Senhor eles vão receber a coroa da vida, conforme fala, né, a própria palavra do Senhor nas Escrituras Sagradas. E no versículo 11 ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por aqui, meus irmãos, nós podemos observar, Deus está presente nas igrejas, Deus está presente ao redor dos seus filhos, entre os seus filhos, mas nós precisamos de viver verdadeiramente a palavra do Senhor, a verdade do Senhor, e não doutrinas que são influenciadas, doutrinas que vêm de fora. Então, a igreja, ela precisa ser igreja pura. Nós precisamos de analisar a nossa vida. Nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós é perfeito. E todos nós carecemos da presença do Espírito Santo para mantermos firmes a nossa fé, para nos mantermos firmes na verdade do Senhor. Nós não podemos confiar em doutrinas que homens trazem para a nossa vida, que homens trazem, lideranças religiosas trazem para dentro das igrejas. Nós precisamos de observar e comparar tudo que está aqui na Bíblia, que está sendo ensinado. Precisamos de observar, precisamos de estarmos atentos, orai e vigiai, para que justamente não aconteça o que aconteceu, né? O que está acontecendo nessas igrejas, que o próprio Jesus Cristo trouxe as cartas, né? As cartas para que João trouxesse nas igrejas. Imagine hoje, vamos imaginar hoje, o que Jesus hoje teria para dizer para nós através dos anjos, na carta. O que o Jesus teria para dizer para nós hoje na carta, né? Para as igrejas. Aqui nessa época, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia, aqui na nossa realidade, as igrejas, a igreja de Valparaíso, a igreja de Brasília, a igreja de Lusiânia, a igreja do Novo Gama, né? Novo Gama, a igreja da Ocidental, as igrejas de um modo geral. Será o que Jesus teria para dizer para nós através das cartas? Será que não está acontecendo da mesma forma o que aconteceu naquela época? Então nós precisamos, irmãos, estudar bastante. É necessário que a gente estude para que tenhamos conhecimento da palavra do Senhor. Quanto mais a gente estuda, mais a gente conhece a Deus, né? Em Oséias mesmo, Deus disse para nós, né? O profeta Oséias disse, ele disse que Deus quer que nós o conheçamos. Ele não quer sacrifício, Ele quer que nós o conheçamos e procuremos entender a verdade dele para que possamos seguir o caminho que Jesus Cristo nos deixou. Vejam bem, naquela época foi necessário que Jesus Cristo viesse até João e entregasse as cartas para avisar as igrejas. E hoje? Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos preparados para verdadeiramente esperar Jesus chegar? Será que nós estamos prontos? Será que nós não precisamos de fazer mudança nenhuma no nosso caráter, nas nossas atitudes, nas nossas famílias, na nossa forma de conduzir a nossa vida? Será que nós já estamos preparadinhos, somos perfeitos? Não, a gente sabe que não. Porque se nós estivéssemos preparados, meus irmãos, o mundo não estaria do jeito que está. E a gente pode observar que está cada dia pior. Então, eu vejo por esse versículo aqui, da angústia, né? Esse versículo. Então, olha, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, aqueles que se declaram cristãos verdadeiros e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Nós não podemos de forma alguma pertencer sinagogas de Satanás. Nós precisamos de pertencer sinagogas de Cristo, a igreja de Cristo, a
verdadeira igreja de Cristo. E nós precisamos de parar e pensar o que nós estamos fazendo com as nossas vidas, com a nossa fé, com a nossa vida espiritual. É importante que a gente estude, que a gente analise e que nós necessitamos do Espírito Santo de Deus para nos ajudar a fazer essa transformação nos nossos corações. Hoje a gente vê tantas brigas, tantas guerras, um achando que é melhor do que o outro, um pensando que tem que estar mais próximo de Deus do que o outro. E a gente vê que nem judeus e samaritanos. Judeus e samaritanos, não é? Aquela guerra de uma igreja com a outra, um virando a cara para o outro. Será que quando Jesus Cristo chegar, isso vai agradar? Será que estou agradando o coração do Senhor? Falando mal do outro, falando mal da outra igreja, de uma, da outra? O que nós precisamos fazer, meus irmãos? Observar se aonde eu estou, aonde eu congrego, se eu estou verdadeiramente fazendo o que Deus me mandou fazer. Se verdadeiramente eu estou lembrando dos 10 mandamentos. Inclusive, eu gostaria, meu irmão, minha irmã, que você desse uma lida e fizesse uma reflexão bem séria em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, ali está os 10 mandamentos da lei de Deus. Esse é o verdadeiro mandamento da lei de Deus, não aquele que foi distorcido pelos homens. Então nós precisamos de estar atentos a isso. Judeus e samaritanos, eles brigavam muito. Por quê? Essa guerra, por quê? Assim que os hebreus foram libertados de Babilônia, quando eles retornaram, eles foram reconstruir Jerusalém e foram reconstruir o templo de Jerusalém. E os samaritanos queriam fazer parte dessa construção, queriam ajudar. E os judeus não quiseram, rejeitaram a ajuda dos samaritanos. Então os samaritanos, o que eles fizeram? Eles pegaram e construíram um templo deles, né? Construíram o templo deles, eu até notei aqui a cidade. Eles construíram o templo deles no Monte de Gerizim. E os judeus, os samaritanos construíram o templo deles no Monte de Gerizim. E os judeus construíram o templo em Jerusalém, no Monte Sião. E depois de alguns anos, no ano 108 a.C., aí o que aconteceu? João Hercano, um líder judeu, ele liderou, né, outros judeus para que destruíssem o templo de Gerizim. E essa guerra, né, a gente pode perceber que até hoje ela mantém. Então, nós precisamos de observar as coisas que aconteceram, né, no Antigo Testamento, as coisas que aconteceram antigamente. A gente pode observar que elas acontecem do mesmo jeito até hoje, né? Até hoje. E precisamos estarmos preparados. Esse estudo, meus irmãos, é para que possamos analisar juntos e possamos observar o que eu preciso mudar em mim. O que eu preciso mudar para que o meu caráter seja esquadrinhado no caráter de Jesus. Para que essas guerras terminem, para que ninguém pense que é melhor do que ninguém. E sim, o que eu preciso de observar? Aonde eu congrego, aonde a minha vida espiritual, aonde eu estou desenvolvendo, né, a minha vida espiritual, se está sendo verdadeiramente como Jesus Cristo nos ensinou. Por isso que é importante estudarmos a palavra de Deus. E eu convido você, meu irmão, minha irmã, para que juntos nós estejamos dando continuidade ao nosso trabalho. Porque a palavra de Deus nos ajuda a compreender o que acontecia antigamente e o que está acontecendo hoje. E analisarmos. Estamos preparados para receber Jesus se Ele chegar hoje? Precisamos analisar isso, não é? E o Senhor está conosco.
braços abertos para que todos nós nos aproximemos dele e ele nos ajuda, ele nos ensina. As portas, né, a porta para o céu ainda está aberta e nós precisamos de agradecer a Deus e aproveitarmos que ainda há tempo, enquanto Jesus não chegar. E quando ele chegar, aí já estará decidido, não é? O destino. Aquele que eu escolhi, não que Deus predestinou, que ele não predestina, mas aquele que eu escolhi, eu mesma escolhi. E eu escolho, meus irmãos, estar com Jesus. E eu convido vocês para estarmos juntos com ele. Vamos pensar direitinho e vamos analisar e juntos estarmos com Jesus para que ele possa nos ajudar. Uma boa noite para você, fique com Deus e até o próximo estudo que nós vamos analisar sobre a carta à igreja de Pérgamo. Até a próxima semana, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem com Deus, fiquem na paz.